Facções e milícias não são um problema restrito ao Rio de Janeiro. Segundo o Datafolha, elas já chegaram à vizinhança de quase 30 milhões de brasileiros. É gente que vive sob o comando de grupos armados que cobram, controlam e ditam as regras. Na prática, fazem um papel que o Estado deixou vazio. Cobram taxas, vendem serviços e impõem a justiça e a ordem. O levantamento ouviu pessoas em 147 cidades de todo o país. A cada 100 brasileiros, 17 dizem morar em áreas dominadas por facções ou milícias. A maior parte está nas regiões Nordeste e Sudeste. E a incidência é maior entre quem tem menos renda e escolaridade. O crime avança enquanto o Estado recua. E a pergunta que fica é quem manda hoje nas periferias brasileiras? O governo ou as facções? Segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um videocast em detalhes está começando. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento a cada dia. Hoje eu converso com o professor Lenin Pires, que é antropólogo, e ele é professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Vamos começar a nossa conversa olhando para esse dado principal da pesquisa Datafolha, revelando que no mínimo 28 milhões de pessoas, na verdade 28,5, né, convivem com crime organizado na vizinhança delas. E esse número representa 19% da nossa população brasileira. Como é que o senhor avalia a consolidação, professor, de uma ordem de poder paralela, a do Estado, no nosso país? E como é que o senhor enxerga esses dados, né, levando em conta que o crescimento dessa presença das facções foi de 5 pontos percentuais, isso só em 12 meses? Pois é, a gente está acompanhando, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro e a gente tem esse fenômeno de uma maneira muito marcada, né? Mas a gente percebe já há algum tempo que é um fenômeno que vem se dispersando, né, por todo o território nacional. E assim como acontece no Rio de Janeiro, vai se diversificando. Quer dizer, à medida que ele vai se expandindo, ele vai adquirindo características que têm a ver com as especificidades regionais, né, com a configuração das agências do Estado, enfim. A complexidade só cresce. Né? E quero chamar a atenção que esse é um fenômeno que também está em outros lugares do mundo. Tá? A gente vê isso na própria Venezuela, no México, a gente vê isso no Paraguai, né? Em menor grau na Argentina. Na Argentina agora, né, sobretudo em Rosário, tem crescido um pouco esse tipo de marcação. Agora, tudo depende da maneira como o Estado busca interagir e se relacionar com esse problema. Né? E é como bolo. Quanto mais você bate, mais tende a crescer. Por quê? Porque, evidentemente, é um fenômeno que se caracteriza a partir das grandes cidades, né, das grandes regiões metropolitanas, aonde, desde a década de 90, a gente vem experimentando um certo esvaziamento da capacidade do Estado, da sociedade, né, de fazer com que os segmentos produtivos de trabalhadores possam se estabelecer plenamente. E nisso vai surgindo uma série de oportunidades. Veja bem, criminosos não são muitos, né? Eles tendem a ser, quantitativamente falando, um número bastante exíguo. Porém, eles mexem com todo um conjunto de elementos de natureza econômica que acaba impactando, né, outros segmentos da população. É o que acontece, né? Esse fenômeno das milícias é bastante característico disso, né? Eles mexem com um conjunto de iniciativas de transporte, de moradia, materiais de construção, acesso às tecnologias, né? E isso são formas de empregar, são formas de fazer com que as pessoas se ocupem e, de alguma maneira, também
tenham acesso a certos bens de consumo. Né? Então, é um fenômeno que tem a ver, sobretudo, com a sociedade de mercado. É muito importante, professor, e a gente vai entrar nessa questão. O diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima, ele interpretou esses dados como um fenômeno de crescimento e ampliação do poder de captura de territórios e mercados, aqui abrindo aspas e fechando aspas para ele, pelas facções, né? E aí, falando dessa captura de mercados, para entender um pouco qual é a natureza, dessa captura, né, porque a briga deixou de ser, já faz acho que um bom tempo, só pela venda de droga. A gente está falando para domínio de imóveis, de empresas, de outras indústrias, e acho que ficou muito simbólica essa operação. Na verdade, foi mais de uma operação, mas principalmente a Operação Carbono Oculto, apontando a infiltração do PCC no setor de combustíveis, no setor financeiro do país, que aconteceu agora há pouco, na Faria Lima, né? E todo mundo já falava disso em São Paulo. Passava na frente de um Lava Rápido, por exemplo, e falava: esse Lava Rápido aqui é do PCC. Mas isso se consolidou com essa operação que foi deflagrada. Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa ampliação do mercado das facções. Pois a medida é um fenômeno fundamentalmente do chamado sistema capitalista, né? Porque começa-se com negócios ilegais, né, ilícitos especificamente, e pouco a pouco, em um território específico, ele vai se diversificando para outras mercadorias. Né? Aí não são mais só mercadorias ilícitas, vai também contribuindo para estabelecer pequenos negócios, aí que eu chamei a atenção, vai dando oportunidade para pessoas que não necessariamente são do mundo do crime, mas em função das iniciativas privadas do mundo do crime, né, vai conseguindo se estabelecer num, num segmento e no âmbito da região metropolitana, coisa que o Estado não garante, coisa que as empresas de crédito também não garantem. Então você vai construindo, não é só o poder paralelo, né? Você vai construindo de forma paralela uma série de iniciativas que são responsáveis por fazer uma conexão de segmentos que são excluídos dos processos inerentes ao mercado, né? E acho que a questão fundamental aí é a gente pensar o direito à propriedade, pensar o direito, né, o acesso à moradia. Acho que esse é um logórdio, né, porque, pelo menos no Rio de Janeiro, o fenômeno da favelização contribuiu muito para que esses grupos armados pudessem se estabelecer, né, primeiro com o tráfico de drogas e aí para essa versão mais aprimorada das milícias, e em função desse interesse das pessoas em viverem na cidade, que é um lugar de oportunidades, um lugar onde, né, você tem acesso aos transportes públicos, a equipamentos públicos de saúde, educação, né, as pessoas querem viver por conta disso, querem viver bem e melhor, acaba que, a partir dos ilegalismos, como a gente costuma dizer, elas têm a possibilidade de ter esse acesso. Né? Então, nem o Estado tem garantido às pessoas esse acesso digno à moradia, nem tampouco as empresas de crédito, né, bancos e etc. Falta política pública nessa área e tudo mais vai se conectando. O transporte público, né, a questão da energética, com o do bujão de gás, enfim. Tem uma série de elementos que vai se encadeando e vai, né, permitindo que as pessoas acabem se inserindo na sociedade e o crime organizado, por assim dizer, é um catalisador disso. Perfeito. E aí eu queria olhar também, professor, pensando no ponto de vista dos moradores, né? Para ser bastante didática aqui, com o que essas pessoas estão convivendo, porque a pesquisa até chama atenção para alguns dados. Então, alguns indicadores para materializar essa presença na vida dos cidadãos. Tem, por exemplo, 1 em cada 4 entrevistados em áreas com presença de crime relata conhecer cemitério clandestino. 4 em cada 10 dizem encontrar Cracolândia nos seus trajetos diários. Então,
é uma naturalização do crime também que acontece no meio de tudo isso, né? Por exemplo, as milícias. Os cidadãos acabam convivendo com chantagens também, então tem maneiras de extorquir esses pequenos comerciantes locais nessas regiões, etc. O que que isso, na prática, impõe ao cotidiano desses territórios e qual é o fenômeno psicossocial que isso gera nessa comunidade também, né, professor? A gente tem de tudo, né? Você tem diferentes perfis de criminosos que vão, de certa forma, patrocinar, em última instância, a violência. Então, essas pessoas, a gente não pode titubear. Elas estão submetidas à possibilidade do uso extremo da força, né? Você pode ter um criminoso mais ou menos carismático, um ou outro que tem uma história de vida que as pessoas, né, conhecem, porque conheceu a família, etc. Mas eles estão nesse ambiente, eles estão nessa posição para garantir, né, os seus interesses mediante o uso da força, né, das mais variadas maneiras. Então as pessoas acabam convivendo com coerção, com ameaça, com chantagem, né, e com uma certa imprevisibilidade nesse sentido, né? É absolutamente imprevisível. Agora, veja bem, na nossa sociedade, também lidar com o chamado Estado, com as agências, né, que de certa forma estão instituídas, também lidar com a imprevisibilidade, né, com a imprevisibilidade da lei, com a imprevisibilidade da forma como a polícia vai atuar, com a imprevisibilidade da justiça, né, no tocante a fazer justiça, aos julgamentos que podem ser feitos dependendo do status da pessoa, ou seja, a nossa desigualdade que está estruturada e é estruturante leva a que as pessoas escolham qual o tipo de imprevisibilidade ela quer viver, né? E aí eu volto a esse ponto. Não há a maneira dela se inserir, né, num contexto social onde tem uma certa ausência desse ator responsável pela violência, pela coerção, né, e possa optar por outros atores que vão fazer isso. Nós vivemos numa sociedade onde a polícia ela não tem nenhum interesse em fazer um aceno à cidadania, à sociedade, né, e ter um relacionamento civilizado. Por quê? Porque a sua perspectiva ela é militarizada e de construção sempre de um inimigo, seja um inimigo de fato, né, como eles nomeiam os criminosos, sejamos nós que somos, na visão deles, criminosos e potenciais dependendo da situação. Então, você lidar com esse grau de imprevisibilidade e considerando que essa é a estrutura da sociedade, faz com que essas pessoas vivam sob essas condições, pensando o seguinte: olha, eu estou na precariedade, mas aqui pelo menos eu tenho acesso a determinados bens e quem sabe um dia eu consigo sair daqui e trocar, né, de tutela, trocar, né, de grupo capaz de fazer do uso da força, da ameaça, da violência a maneira, né, de estabelecer o controle sobre mim. Então a gente tem esse aspecto para pensar, né? Pensar que não é que nós estamos no melhor dos mundos quando nós estamos fora da favela, fora dos territórios, né, que estão organizados a partir do controle de grupos armados, né? Mas que ali a violência ela é uma violência de fato e o que é pior, muitas vezes uma violência que não será objeto do interesse das instituições formais, né? Haja vista a nossa capacidade de elucidação de crimes, mesmo homicídios, há capitais, né, como São Paulo, por exemplo, que tem uma característica um pouco melhor de elucidação de homicídios, mas não é de 100%, quando deveria ser, né, para proteger a vida, e você tem outros estados, né, que é menos de 10%. Então, no contexto desse, né, fica muito difícil as pessoas acharem que a vida pode ser previsível e que a vida realmente é um valor social, um valor que inclusive seja garantido e resguardado pelo Estado. Sem dúvida, professor. Aliás, essa questão da elucidação dos crimes foi um tema aqui de um episódio muito recente do Em Detalhes e eu recomendo que as pessoas ouçam também, bastante focado nisso,
porque é um fenômeno também que acaba minando a confiança das pessoas nas instituições, né? Porque ela vai recorrer a quem, no fim das contas. Então, até olhando um pouco para abordagem violência da polícia militar, porque é um dado que essa pesquisa traz, 16% dos entrevistados já presenciaram abordagens violentas da PM. A violência estatal também é uma realidade nesses territórios, né? E a estratégia de segurança é uma estratégia que não é baseada em evidência científica, no fim das contas, né? Prisão em massa, então aquela prisão que não no caso, é uma prisão quantitativa, né, e não qualitativa, não compromete a estrutura do crime organizado, como é que ele funciona. Como é que o senhor enxerga essa questão, né? Como é que a gente muda também essa mentalidade? Porque parece que tudo está construído numa série de mitos. Então a gente fala de a polícia ostensiva, mas também não é comprovado que a polícia estar ali, a pessoa se sente mais segura, mas a polícia está ali, de fato, não vai, enfim, deixar essa comunidade mais segura em algumas determinadas regiões. Então, como é que se desconstrói isso? Aliás, depois a gente vai passar para uma outra etapa, que é como os políticos, né, também se apropriam desses mitos, vira até slogan de campanha política e por aí vai. Zé, temos duas questões para tratar aqui. Primeiro, para retomar um pouco o ponto anterior, essas dinâmicas, né, econômicas que esses grupos armados e violentos são capazes de promover a partir de um certo território, como estamos no sistema capitalista, isso tende, evidentemente, a acumular riqueza e, como é próprio do capitalismo, né, diversificar essa riqueza. Então você tem o fenômeno recente, pelo menos descoberto recentemente, de que esse processo de lavagem de dinheiro chegou na chamada Faria Lima, né, em grupos econômicos estabelecidos, legalmente instituídos. Por quê? Porque, evidentemente, há ali uma oportunidade de negócio. Né, e isso é o capitalismo na raiz, né, da sua concepção. Bom, nós temos então a polícia que não é uma só, né? Vamos falar no plural, as polícias. Segundo a Constituição Federal, né, no âmbito dos estados, se configuram como polícia militar e polícia civil. Uma responsável pelo trabalho ostensivo, a outra por contribuir com o processo de construção de verdade judiciária. Bom, nós gostaríamos muito que essas polícias elas atuassem integradamente, ou seja, que essa polícia ostensiva que atua nos territórios, ao estar ali, produzisse informação, né, produzisse, né, ordenamento, controle, né, também, de certa forma, servisse para a dissuasão de certos interesses, e essas informações, então, seriam trabalhadas com a polícia investigativa. Só que isso não acontece. Isso não acontece em lugar nenhum, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Não, não. O que existe é uma competição entre essas instituições que, na verdade, são corporações. Né? São corporações que atuam de acordo com normas e regras que são estabelecidas corporativamente a partir de éticas muito particulares. Né? De forma que as duas fazem sempre a mesma coisa. Ambas fazem trabalho extensivo de vigilância dos territórios e ambas também investigam. Porém, somente a Polícia Civil, do ponto de vista legal, é que constrói verdade judiciária e, portanto, ela acaba tendo, de certa forma, por assim dizer, um valor de mercado mais elevado. Que mercado é esse? O mercado do que eu estudei e chamo de arrego, né? Que diz respeito à maneira como criminosos e alguns policiais podem entrar em acordo para permitir que os negócios, por assim dizer, tenham prosseguimento. Isso acontece, né, em todo o país, envolve todas as polícias. É uma coisa de difícil solução, porque as corregedorias elas também não têm, muitas vezes, a legitimidade nem a capacidade tecnológica, capacidade de enfrentar esse tipo de situação, o que contribui muito
para o fenômeno do crime prosperar, né? Ou seja, é mais um elemento de natureza econômica, né? E isso tem uma razão de ser, tem uma razão de ser no sentido do funcionamento dessas corporações em paralelo àquilo que o Estado estabelece como orçamento, como finança e etc. Né? Então, esse fenômeno também é bastante de uma grande complexidade nele, né? E que não tem despertado o devido interesse dos ministérios públicos, a quem cabe controlar a atuação da polícia, e muito pouco também para a magistratura, para os juízes. Pelo contrário, a gente muitas vezes vê, por exemplo, um policial que atua num certo território e que tem, sei lá, 30 ou 40 homicídios, né, os chamados as mortes, né, por intervenção policial. Né? Muitas vezes as pessoas têm 30, têm 20, têm 40 e elas passam pelo sistema de justiça e os magistrados, né, as autoridades do judiciário não entendem que esse sujeito é parte dessa economia perversa, essa economia que faz da morte, né, uma mercadoria, né, a ser negociada nesses processos. Até chegar o momento, evidentemente, em que o crime está tão poderoso, que consegue, como acontece com o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Né? Você tem policiais que fazem parte da custódia, né, desses chamados banqueiros do bicho. Então a gente tem realmente, assim, no Brasil, muito embora seja um fenômeno internacional e tudo mais, mas o Brasil tem características muito particulares e que mereceriam uma maior atenção das autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público, inclusive fazendo uma crítica, né, à sua maneira pouco feliz de não perceber a profundidade do problema. O grande risco dessa ordem institucional, vamos dizer assim, ser capturada pelo crime, se é que já não foi em alguns casos, em determinadas regiões, em alguns contextos específicos, né? Mas utilizando, por exemplo, o financiamento de campanha eleitoral, de político vinculado à facção criminosa, a milícias, né, professor? Então, a gente vê que esses tentáculos estão penetrando na política e nas instituições. A gente chegou, eu te pergunto, em um ponto que isso está se tornando irreversível para a governabilidade, para a gente continuar com a nossa democracia, e que tipo de políticas que poderiam ser duradouras, de coordenação, de competências, para que a gente restaurasse a ordem estatal onde o crime se consolidou, né? Porque são diversos lugares. Eu acho que o livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, mostra isso muito bem. Mas esse debate também foi capturado, de certa maneira, pela extrema-direita. A gente vê isso muito forte no Congresso Nacional, na apresentação de projetos de segurança pública, que no fim das contas não vão resolver em nada o problema que essas pessoas estão vivendo, né? Além de ser muitas vezes uma proposta hipócrita, né? Isso. Porque mira, né, em determinados segmentos criminosos e não percebe os criminosos que estão ao seu lado, né? Do ponto de vista da maneira, inclusive muitas vezes lidando com o próprio tráfico de drogas, por exemplo. Né? Afinal de contas, nós temos notícias de fazendas, né, de aviões, né, pertencentes a pessoas que inclusive já passaram pelo Congresso Nacional, né, por posições importantes, sobrinhos de pessoas poderosas, que parecem, né, segundo a investigação da Polícia Federal, estar alinhado com esse tipo de conduta, com esse tipo de oportunidade de negócio. Né? Mas seja como for, o que a gente percebe nessa maneira de fazer política com base, né, na discursividade do enfrentamento à criminalidade e, portanto, cobrando, como se diz em castelhano, né, mano dura, cobrando o máximo de resposta violenta por parte do Estado, é sempre seletivo. Né? E aí os números do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, através, por exemplo, do Atlas da Violência, do Anuário da Segurança no Brasil,
chama a atenção que a maioria das pessoas que estão presas ou que são mortas nas dinâmicas criminosas ou por atuação do Estado, né, chamadas homicídio decorrente de intervenção policial, são pretas e pardas, né, da ordem de 70% a 80%. Né? Então há uma certa seletividade, né, que é histórica, que tem a ver com uma tradição não superada, né, inaugurada, né, do ponto de vista da Constituição do Estado brasileiro no século XIX, né, e que teve prosseguimento mesmo havendo a chamada abolição da escravidão. Por quê? Porque, no fundo, é uma sociedade que naturaliza a desigualdade. Na verdade, ela construiu a sua desigualdade em torno, né, do medo ao escravo, a não acreditar, né, que esse sujeito social ele era digno humanamente, e isso, de certa forma, se mantém, é como se fosse uma marca, né, uma essência que estão presentes nas instituições e que vai reproduzindo isso em vários âmbitos. Você vai ter a maioria de negros na favela, a maioria de negros na prisão, a maioria de negros desempregados, a maioria de negros, né, como pedinte nas ruas, e isso numa escala, né, que se você não é negro, você é pardo, você é nordestino, você sempre vai ser objeto da suspeição, objeto da desconsideração e, por isso mesmo, da violência. Né? Então, esses atores que têm essa discursividade para fazer, né, da intolerância uma bandeira política, tem o seu alvo, não é qualquer alvo. Né? É um alvo que vem sendo escolhido já há pelo menos 3 séculos, né? E que marcam de forma indelével as instituições do Brasil. Só para corroborar com o que o senhor está falando, aqui nessa pesquisa da Datafolha, diz o seguinte: aqueles que se autodeclaram pretos são mais afetados pela presença ostensiva do crime organizado em comparação com a população branca. Justamente esse dado não surpreende de forma alguma por conta de tudo aqui que o senhor explicou. Professor, é um grande prazer te receber aqui. Muito obrigada, foi muito claro e muito didático também nessa nossa conversa. Foi muito boa. Muito obrigada. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com o ICL. Desejo muito sucesso ao trabalho de vocês sempre. Igualmente, professor. E até uma próxima oportunidade, eu espero. Obrigada, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Aproveito para te convidar para mais uma aula magna do nosso professor sociólogo Gessé Souza. A aula O Fim da Esquerda vai acontecer aqui no ICL, online, de forma gratuita, na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 8 horas da noite. Então, fica o convite para você participar. A gente vai questionar, o professor Gessé vai questionar os rumos da esquerda para entender o Brasil daqui para frente, do ponto de vista da política, das classes sociais também. Então, deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br para participar desse debate. Vale muito a pena, lembrando que é de graça e você acompanha de forma online, remota, garante a sua vaga. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. A esquerda... Pois é, você ouviu um na hora que eu falei essa palavra, porque não deixa falar essa palavra aqui, mas esse é o título do novo livro de Gessé Souza. Com certeza um assunto polêmico. Muitos concordam, muitos discordam e muitos ficam verdadeiramente irados se a gente fala isso. No dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ouvir do Gessé, o autor desse novo livro, os motivos pelos quais ele acha que a esquerda perdeu força, mas também como ela pode recuperar a sua capacidade de mobilizar e a sua capacidade de pressionar por pautas que beneficiem o povo trabalhador e as pessoas que verdadeiramente produzem riqueza no país. 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo com o Super Gessé Souza. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias.
Informação que importa onde você estiver.